Vamos dar continuidade ao nosso preparatório para a UERJ, para o nosso segundo exame de qualificação, e a gente vai continuar com o assunto de substâncias e misturas. Essa vai ser a segunda parte. Galera, conceito muito importante que vocês precisam saber antes de partir para processos de separação de misturas. Precisa obrigatoriamente saber mudança de estado físico da matéria, tá? Muito importante esse tema, porque ele é um tema básico que vai te dar fundamentos. É difícil que caia esse tema de mudança dos estados físicos lá na prova da UERJ, mas ele é muito importante porque ele te dá bases, te dá fundamentos para que tu consigas entender os outros temas, não só de separação de misturas, mas de cálculo estequiométrico, de solubilidade, enfim, temas básicos que envolvem conceitos básicos, como as mudanças de estados físicos. Para um assunto específico de separação de misturas, a gente vai precisar saber se eles são sólidos, líquidos ou gasosos, porque existem sistemas específicos que vão demandar esse conhecimento. Se as substâncias envolvidas são sólidas, eu vou ter um tipo de separação de mistura. Se elas são líquidas e estão misturadas com sólidas, eu vou ter outro tipo de separação de mistura. Então é importante que a gente consiga categorizar de acordo com o estado físico para a gente poder fazer essa separação, ok? Então vamos lá, recapitulando, eu imagino que vocês já saibam, já tenham uma base, um conhecimento prévio, mas é sempre bom a gente estar retomando para ter a base bem sólida e não miserado para assuntos mais complexos, né? Então vamos lá. 3 estados físicos da matéria, quais são? Sólido, líquido, gasoso. Ok? Sólido, líquido, gasoso. Como é que estão as moléculas? Lembrando que a gente já viu moléculas na aula passada. As moléculas elas estão bem juntinhas no estado sólido, bem aproximadas, quase não conseguem se mover, ficam ali no estado vibracional. No estado líquido, a aproximação já é intermediária, tá? Não é tão próxima, estão se movimentando mais livremente. No estado gasoso, movimento muito ágil ali, muito rápido, tem muito espaço entre as moléculas. O negócio ali é movimentado, tá? Vamos pensar em pessoas numa festa. Ah, se eu tô numa festa lá, tem um monte de gente. Um monte de gente. É uma festa muito animada, uma festa que tá lotada. Que estado seria aquele? Estado sólido. Ah, uma festa mais ou menos, assim, tem gente que tá sentada, tem gente que tá em pé, tem gente que tá se mexendo, tem gente que não tá. Estado líquido. É uma festa, assim, miada, uma festa que não tem quase ninguém. Estado gasoso. Pensou? Ficou tranquilo, né? Não tem dificuldade nesse assunto aqui. Só que tu não pode perder pra tua memória. E é onde os alunos perdem para a memória deles. Às vezes eles sabem, mas eles confundem os conceitos. Não vai te confundir em conceito, cara. Precisa lembrar qual que é o nome daquela mudança de estado. Por quê? Quando eu passar de um estado a outro, eu vou dar uma definição para isso. A gente vai ter um nomezinho. E da mesma forma, quando eu voltar de um estado para outro, eu também vou ter um nome. Não vai ser mais o mesmo nome, tá? Então a gente precisa lembrar desses nomezinhos. Exemplo. Eu passo do estado sólido para o estado líquido. Qual que é esse processo? Esse é o processo de fusão, tá? Fusão. Lembra lá do Dragon Ball, das mudanças deles pra Saiyajin, né? E eu não sei se isso já é do tempo de vocês. Enfim, fusão. Quando que eu vou ver isso? Qual que é o exemplo disso que eu tenho na minha vida? Cara, eu tenho que estar no estado sólido para passar pro líquido. Não o contrário, tá? Não é líquido passando pro sólido, é sólido passando para o líquido. Onde que eu vou ver isso? Vamos pensar num copo aqui que tem um monte de cubinho de gelo. Vamos desenhar um cubinho de gelo aqui, rapidinho. Tá, vou ter meu cubo de gelo aqui. E aí, esse cubo de gelo aqui, depois de um tempinho, tem um tempinho, aí aparece aqui uma pocinha de água. O que que aconteceu? Eu saí do estado sólido e fui para o estado líquido. Então, eu passei por uma fusão, ok? Tranquilo, né? Vamos fingir agora que a gente teve alguma coisa mágica que aconteceu aqui e que essa poça de água, sei lá, caiu a temperatura foi lá para -0, -0 graus Celsius.
caiu demais a temperatura ambiente. E aí essa pocinha de água, ela retornou para cá, para esse pequeno cubinho de gelo. Vou poder chamar isso de fusão? Não. Não posso chamar isso de fusão. Não é o mesmo processo. Esse processo agora vai chamar de solidificação, tá? Não é a mesma coisa. Fusão é só quando eu passo do sólido para o líquido. Solidificação é quando eu saio do líquido e vou para o sólido. Não vai te confundir. E quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso, como é que eu chamo? Eu vou chamar de vaporização, tá? Observa que a direção dá certo, ela está apontando para cá. Ó. Então, é líquido saindo do líquido para o gasoso. Vou chamar de vaporização. Onde é que eu vejo exemplo de vaporização? Cara, acho que tu já viu em algum lugar uma poça de água que estava ali acumulada depois de uma chuvada. E aí, depois de um tempo, essa poça sumiu. Alguém foi lá e secou ela na mão? Não. Dificilmente a gente vai ver isso acontecer. Acho bem provável, inclusive, na rua ainda, né? O que aconteceu? Essa água, ela evaporou, tá? Ela vaporizou. Também posso chamar isso de evaporação. Evaporação. É um nome comum, também pode aparecer na tua prova. Evaporação. Aconteceu daquela poça ali, líquida, sumir. Ela sumiu mesmo, a água foi pro nada, sumiu, desapareceu magicamente. Não, o que aconteceu? Ela virou vapor d'água. Ela foi para o ar. E aí do ar vai participar do processo da chuva. Inclusive tem uma musiquinha muito legal de um cantor paraense que o nome dele é Jalu. Chuva do Jalu. Ele canta lá todo o processo de condensação, de formação da chuva, basicamente. É uma musiquinha muito didática, tá? E bem legal, inclusive. Se quiserem escutar, vão lá no canal do Jalu e ouçam a música Chuva. Então ela evaporou, virou vapor d'água. Esse é um exemplo clássico, muito básico de evaporação. Quer ver outro exemplo? Vamos ver. Digamos que a gente lavou uma roupa aqui e botou lá no varal. Tá, fizemos isso. Depois de um tempinho, né? Vamos pensar no nosso reloginho. Passou ali 1 hora, 3 horas, com aquele sol fervendo. E a roupa secou. O que aconteceu? Aquela água que estava ali empoçada foi embora? Não, não foi embora não. Ela apenas mudou o estado físico dela e foi para o estado gasoso, ok? O nome disso é vaporização. Também pode chamar de evaporação, não vai te esquecer. E se for o contrário, se eu passar do estado gasoso para o líquido, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de liquefação. Eu também posso ver liquefação com o nome de condensação. Mas são a mesma coisa. O que é condensação? O que é liquefação? É quando a gente tem, por exemplo, uma lata, um copo d'água, uma garrafinha, e a gente começa a ver aquela garrafinha suando. Suando assim, aparecendo gotinhas de água pelo lado de fora da garrafa, do copo. De onde veio essa água? Porque o copo não está escorrendo, não está com nenhum furo, não está acontecendo nada. O que está acontecendo é que devido àquele ambiente estar muito úmido e a temperatura, o clima ter condições favoráveis, aquela água que estava ali na forma de vapor no nosso ar, ela vai acabar se liquidificando. É por isso que chama de liquefação. Liquidificando e aí formando aquelas gotículas de água. Aquilo nada mais é do que o ar tornando a ser líquido. O vapor de água, tá? O vapor de água que está no ar tornando a ser líquido, não vai te confundir. Beleza. Já fiz passagem de sólido para líquido. O contrário também. De líquido para gasoso. O contrário também. E se eu passar do gasoso direto para o sólido e pular essa etapa aqui? Pulei essa etapa, passei direto do gasoso para o sólido. Do que eu vou chamar? De sublimação, tá? E o contrário? Também vou chamar de sublimação. É a mesma coisa. Tanto do gasoso para o sólido quanto do sólido para o gasoso. Eu vou chamar os dois de sublimação. Eu posso chamar de ressublimação também. Mas os dois aí comumente vêm como sublimação. Um exemplo de sublimação. Naftalina. Vocês já viram naftalina? Que é tipo uma bolinha assim. Que as pessoas colocam na roupa para deixar ela cheirosa. Ou sem mofo. Lá no guarda-roupa. Aí depois de um tempinho tu vai olhar
Essa naftalina que era desse tamanho assim, ela já tá menorzinha. Aí ela tá desse jeito, ela diminuiu. Alguém veio assim, prensou ela e diminuiu ela? Não, é que as camadas dela aqui de fora foram virando gás. Passou do estado sólido, foi virando gás e aí ela foi diminuindo. É isso que é a sublimação, tá bom? Tranquila que essa revisãozinha de mudança de estado físico, vamos passar para uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Vamos lá, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A gente viu na aula passada, mas a gente vai recapitular aqui rapidinho. As misturas homogêneas, elas podem ter duas situações. A primeira situação, onde eu só tenho substâncias puras, e aí substância pura é aquela que tem composição fixa, a gente já falou disso na aula passada, mas a gente pode rever de novo. Então, vou colocar aqui, misturas homogêneas podem ter tanto substâncias puras, quanto a gente pode ter também uma mistura com composições uniformes. E aí, o que isso quer dizer? Com substâncias puras, a gente só vai ter um tipo de composição fixa. Vamos botar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu tenho aqui um recipiente e esse recipiente está fechado. Aqui dentro desse recipiente só tenho gás. Eu tenho O2, por exemplo, gás oxigênio. Só tenho O2 aqui dentro. Eu só tenho uma substância fixa. Essa vai ser uma substância pura. Por que é uma mistura homogênea? Eu não tenho nada além de oxigênio aqui, só oxigênio misturando com oxigênio. E eu só consigo perceber uma única fase. Pensando bem, a gente não vai nem estar vendo esses oxigênios aqui. Como é uma coisa gasosa, a gente nem consegue perceber com nossos olhos. Então, vou dizer que essa é uma substância pura homogênea. É uma mistura homogênea, ok? E o que seriam as composições uniformes? Aquelas composições onde eu só percebo uma única fase. E aí, a gente tem um exemplinho aqui na imagem. Esse aqui é um exemplo de uma mistura homogênea, onde a gente tem água, H2O, e a gente também tem cloreto de sódio. Então aqui a gente vai ter uma composição uniforme, ó. Tem duas substâncias, mas a gente, assim como no caso do oxigênio aqui ao lado, a gente só consegue perceber uma única fase. Essa é uma composição uniforme, também é uma mistura homogênea, tá? A gente pode ter essas duas situações. Ok? Beleza. E as misturas homogêneas fazem parte também do processo de separação de misturas. Às vezes a gente vai precisar separar algumas misturas homogêneas, sabendo que tem outra coisa além da água ali, por exemplo, e a gente vai ter um tipo de separação de mistura que vai ser capaz de tirar essa água e deixar só o sal. Então é por isso que a gente precisa saber tanto as mudanças de estados físicos da matéria, quanto os processos de misturas e como que elas se classificam em sistemas homogêneos e heterogêneos, ok? Para as misturas heterogêneas, a gente também já viu na aula passada, mas as misturas heterogêneas, a gente só vai ter um tipo, que é quando a composição ela não é uniforme. A gente consegue perceber duas ou mais fases. E essa composição aqui, ela não vai ser uniforme. Tá? A gente não vai ver só uma única coisa, assim como a gente também pode não ter o mesmo estado da matéria. Tá? Esse aqui é um bom exemplo, esse aqui da imagem. Esse aqui é um processo onde a gente sabe o que tem aqui dentro. A gente tem areia aqui. A gente também tem água. Eu tô supondo, tá, que tem água. Não sei se isso é água mesmo. E a gente tem um tipo de óleo aqui. Não sei qual que é o óleo, mas eu vou colocar aqui que é um tipo de óleo. Tá, a gente tem essas três coisas. O óleo, eu sei que ele tá no estado líquido. A água também. Mas a areia, ela tá no estado sólido. Percebe que essa composição ela não é uniforme? Não tem só um tipo de composição? Mas isso não vai fazer diferença, tá? Independentemente dela ter uma mudança de estado físico entre as composições ali que formam a mistura, ou dela ser líquido, assim como tem aqui ao lado, aqui tem água e óleo. Tanto o óleo quanto a água são líquidos. Mas ainda assim formam uma mistura heterogênea. Por quê? Porque a gente consegue ver
duas fases. Então, tem duas fases, a gente já classifica como mistura heterogênea, ok? Beleza, feita a nossa revisão, a gente finalmente vai para a separação de misturas. Então vamos lá. A gente vai ter alguns processos diferentes para misturas heterogêneas, como a gente já mencionou antes, e para misturas homogêneas. E a gente vai precisar saber, como também já foi dito anteriormente, o estado da matéria em que essas substâncias estão. Esses estados são importantes para a gente definir qual que vai ser o processo de separação que vai funcionar. Um exemplo é o da catação. Da catação todo mundo já viu. Quando que a gente faz catação? Quando a gente tem misturas de sólido com sólido, tá? Quando que eu vou ter esse tipo de mistura? Quando eu tiver, por exemplo, feijão. Quero separar feijão e aí às vezes no feijão vem umas pedrinhas. Acho que vocês já viram isso em casa, em alguma situação. E aí, para eu separar o feijão das pedrinhas, às vezes a gente começa a separar na mão mesmo. A gente vai separando os grãos de feijão, vai separando as pedrinhas, vai separando aqueles feijõezinhos que estão meio podres, que não estão legais para a gente cozinhar. Esse é o processo de catação, quando a gente pega os grãos um a um e vai separando. Não precisa ser de um a um, pode ser uma quantidade um pouquinho maior. Assim como a gente está vendo aqui na imagem, olha, a pessoa aqui está separando alguma coisa, algum tipo de grão, de um outro grão. A gente também pode fazer assim, a gente pode ter um exemplo onde a gente tem separação seletiva de lixo, separação de metais. A gente tem um monte de metal ali no meio, é um monte de sólido, a gente quer separar um do outro. Aí quer pegar ali uma sacola que tem um monte de coisa, tem vidro, tem metal, tem papel, tem orgânico, tem um monte de coisa lá dentro, e a gente faz isso na mão, ok? É importante a gente perceber que esse processo aqui ele é manual, tá? É um processo manual. E a gente separa coisas sólidas dentro de coisas sólidas também, ok? E a flotação? Na flotação a gente vai perceber dois momentos, tá? Um momento é onde a gente tem dois sólidos juntos, e nosso segundo momento é quando a gente vai separar esses dois sólidos, ok? Vamos lá. Aqui no nosso exemplo, peguei um exemplo que mostra areia mais serragem. Tá, a gente tem areia e serragem, a gente não consegue separar na mão porque grão de areia é muito fino, serragem é muito fina também, é diferente dos feijões com as pedrinhas, é diferente do processo ali de catação da coleta seletiva. Aqui a gente não conseguiria fazer esse processo na mão, tá? Não conseguiria separar totalmente a serragem da areia na mão. Então a gente precisa de alguma coisa. E que coisa seria essa? A gente está usando aqui no exemplo a água. Mas a gente poderia ter um outro tipo de líquido, dependendo do caso do que a gente quer separar. Nesse caso aqui é areia e serragem, então a água vai funcionar muito bem. Mas poderia ser um outro tipo de líquido. E aqui nesse processo a gente vai chamar esse líquido de líquido intermediário. A água aqui ela está fazendo papel de líquido intermediário. E esse líquido intermediário, ele precisa ter uma densidade que vai ser intermediária também. Tá? Então é líquido intermediário de densidade intermediária. Para quê? A gente precisa separar duas coisas sólidas. Então, a gente vai supor que essas duas coisas sólidas têm densidades diferentes. A densidade está diretamente envolvida com o processo de flutuação. Então, aquilo que for mais denso vai ficar no fundo e aquilo que for menos denso vai subir, certo? Só que para isso acontecer, a gente precisa ter um líquido intermediário, porque a gente tem duas coisas sólidas, essas coisas não vão flutuar do nada. A gente precisa colocar algum líquido aqui dentro. Nesse caso, a gente colocou a água. E como a água é um líquido intermediário e a serragem ela vai ter uma densidade menor e a areia vai ter uma densidade maior, e a água vai estar aqui com uma densidade mais ou menos, a gente consegue separar essa mistura.
Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conhecer a densidade dos processos envolvidos, tá bom? A gente não consegue fazer isso com qualquer líquido e a gente também não consegue fazer isso com qualquer sólido. Beleza? Só recapitulando aqui. A catação é manual, tá? Flotação não é um processo manual, não tem como ser manual. As partículas geralmente são muito finas e envolvem um líquido intermediário de densidade intermediária. Por quê? Essa densidade ela precisa ficar entre uma densidade maior e uma densidade menor. Tranquilo? Vamos para o próximo. A gente ainda está no processo de separação sólido-sólido, tá? Não avançamos ainda para outro tipo de estados da matéria. A gente vai ter um processo de separação que se chama separação magnética. Esse é bem difícil de alguém já ter visto em alguma situação, mas o conceito dele é bem simples. Vamos ver aqui o exemplo da mistura de limalha de ferro e enxofre. A gente tem umas limalha, é como se fossem uns grampos bem pequenininhos. Grampo de grampeador, tá? Não vai confundir grampo com clipe. Aqueles grampinhos bem pequenininhos. E eles, às vezes, estão misturados em enxofre para alguns processos industriais, alguns processos químicos. E aí, como é que eu tiro esse ferro que está misturado ali no enxofre? Lembrando que o enxofre está em pó. Você pode pegar um ímã, e esse ímã ele vai atrair tudo aquilo que é metálico. E aí você consegue separar. É um processo muito simples, é só pegar o ímã, pegar tudo que é de ferro e tirar ali daquela substância. Daquela substância não, daquela mistura. É isso, não tem mais o que fazer. A gente vai usar basicamente nesse processo propriedades magnéticas. Que é aquele processo onde coisas de cargas opostas se repelem. Coisas de cargas iguais se repelem, ou seja, tem o positivo com positivo, ele vai se afastar. E coisas de cargas opostas, elas vão se atrair. Então, a gente vai ter um ímã que tem um polo que vai atrair o nosso polo de ferro, porque eles têm cargas opostas. Então, a gente está basicamente trabalhando com propriedades magnéticas. Nosso próximo processo é o processo da ventilação. Esse é um processo um pouco mais comum para quem conhece um pouco mais da vida rural, que é aquele processo onde a gente usa uma corrente de ar, e aqui vai ser importante a gente usar o ar. Associa aqui vente a vento, tá? Vai ter alguma coisa a ver com ar. Então a gente vai usar uma corrente de ar para separar dois tipos de sólidos. E aí o que eu faço? Quando eu pego a peneira e eu jogo para cima, o vento ele vai levar toda a casca. Aqui são grãos de arroz, tá? Não dá pra ver, mas aqui são grãos de arroz. E aí esse vento ele vai levar toda a casca desses grãos de arroz e vai deixar só os grãos de arroz. Quando cair de volta na peneira, só vão estar os grãos de arroz. Isso também é feito com café, para separar as casquinhas do café. Tranquilo? Então, basicamente vai ser separação de casca com grão. Casca separando dos grãos. Tranquilo também, né? Agora, nossos dois últimos processos de sólido com sólido. Processo de levigação. O processo de levigação ele é muito comum no garimpo. Está muito associado ao garimpo. É aquele processo, acho que vocês já viram também em algum lugar, que ele parece muito com a ventilação que a gente acabou de ver. Porém, ele vai utilizar um tipo de líquido. Em geral, a gente vai usar água corrente, que é para promover a separação dos sólidos. A gente pega uma bateia, que é esse recipiente aqui, que parece com uma vasilha, uma tigela, e a gente vai colocando aos poucos ali dentro da corrente, e aí aqueles sólidos que forem, aqueles sólidos que eles forem mais leves, eles vão sendo levados pela água corrente do rio. E aí, quando for mais pesado, eles vão ficar ali no fundo da nossa bateia. Então, é um processo muito cuidadoso, porque geralmente eles usam isso para conseguir encontrar ouro. E
As pedrinhas de ouro, elas são bem pequenininhas, então tem que ter muito cuidado para não deixar o ouro passar também. É um processo demorado que envolve diretamente a separação de pedras, areia, são vários tipos de sólidos que estão ali misturados com ouro. E a gente vem para o processo de dissolução fracionada. Na dissolução fracionada, a gente vai usar um líquido que dissolve apenas um dos componentes da mistura. Então aqui a gente quer que aconteça o quê? A gente quer que um dos sólidos, a gente tem aqui açúcar ou areia, a gente quer que um desses sólidos ele consiga se dissolver dentro de um líquido. Então aqui a gente vai fazer uma separação sólido-sólido utilizando líquido. Ok? E aí, no caso do açúcar, o açúcar ele dissolve muito bem na água. Então, eu vou encher de água o suficiente até eu não ver mais nenhum grão de açúcar. E aí eu vou conseguir separar essa areia usando um filtro, alguma coisa do tipo, sei lá. Isso se chama de dissolução fracionada. Tá? Sempre que eu tiver dissolução fracionada, eu vou precisar envolver algum líquido, mas, opa, essa não vai ser uma mistura sólido-líquido, tá? Essa vai ser uma mistura sólido-sólido. Eu estou usando o líquido só para separar, ele não faz parte da mistura. Isso vai fazer parte da mistura depois que houver a separação. Então vamos ter muito cuidado. Dissolução fracionada é uma coisa que pode te pegar e deixar na dúvida. Pode ser algo até de pegadinha, mas não é sólido-líquido, tá? É sólido-sólido. Importante, grava isso aí. Agora a gente chegou nas misturas sólido-líquido, tá? Vamos colocar aqui, acabei esquecendo. Mistura sólido-líquido. Então, a gente no primeiro bloco estava vendo misturas envolvendo sólidos e sólidos, agora a gente vai ver misturas envolvendo sólidos e líquidos. Nosso primeiro exemplo, muito clássico, é de filtração. Aqui a gente está mostrando uma filtração de laboratório, mas a gente tem filtração mais simples, a gente tem filtração que a gente faz em casa. Um exemplo muito clássico de filtração é quando a gente pega um paninho, e aí quando a água está muito suja, tá vindo ali com uma cor esquisita, e já vi muito isso acontecer, as pessoas amarram um paninho na boca da torneira, e aí quando a água sair, a água já vai vir mais limpinha. O que eu estou fazendo? Eu estou filtrando aquela água. A gente tem inclusive um filtro, né, que a gente pode colocar, embutir na torneira, e ele já filtrar, já passar esse processo, né, já passar a água ali dentro e já entregar ela mais limpa pra gente fazendo uma filtração mais específica. Porém, esse tipo de filtração aqui a gente vai chamar de filtração simples, tá bom? O nome dele é filtração simples porque a gente vai ter um outro tipo de filtração que vai ser a vácuo, que a gente vai falar daqui a pouco. Um outro tipo de filtração é a filtração do café. Para a gente fazer o café, a gente precisa de um filtro, precisa colocar o café ali nesse filtro e passar com algum líquido por cima. Por isso que a gente vai chamar de separação sólido-líquido. Beleza? Olha o que vai acontecer. A gente vai ter um recipiente. Esse recipiente ele vai ter uma mistura, vai ter alguma coisa que ela é sólida. E a gente vai colocar um líquido em cima. E aí, quando a gente colocar esse funil, né? Funil geralmente a gente vem com filtro de papel. Esse aqui não dá pra ver, mas a gente tem um papelzinho aqui. O papel ele vai reter a parte sólida e ele vai deixar passar só a parte líquida. Olha aqui o que a gente tem. A gente vai chamar isso de filtrado, tá? E o que a gente tiver aqui na parte sólida a gente vai chamar de resíduo. Tranquilo, é o mesmo processo que a gente faz com o café. No caso do café, aqui, no caso da mistura, a gente vai ter o café. A gente vai ter aqui água. Quando a gente colocar aqui dentro, o intuito não é exatamente filtrar para deixar a água limpinha. A gente quer que venha o líquido do café junto, né? Então a gente vai pegar só uma parte, né? Vai fazer com que a água passe por ali e carregue as substâncias que a gente quer que carregue. E a gente vai pegar o filtrado, que vai ser o nosso café líquido, não um café em pó. Não é interessante pra gente. Beleza. Beleza, vamos para a filtração a vácuo. Na filtração a vácuo, a gente vai ter esse mesmo processo. A gente vai ter uma coisa sólida ali dentro do recipiente, misturada a um tipo de líquido, que a gente vai colocar no nosso funil, com um papelzinho ali, ou
no caso da filtração simples, a gente também pode colocar um tecido, né? Não precisa ser exclusivamente um papel. Mas no caso da filtração a vácuo, a gente vai colocar um papel, tá? Porque essa filtração a vácuo, ela já é um processo que a gente não costuma fazer em casa, porque a gente vai precisar de uma bomba de vácuo, uma coisa muito específica. Dificilmente tu vai ter isso na tua casa, né? A não ser que tu trabalhe com isso ou algum outro tipo de coisa. Mas, enfim, filtração a vácuo não é um processo que a gente costuma fazer em casa, então a gente vai usar papel, um tipo de papel que chama papel de filtro, para a gente poder fazer esse tipo de filtração. E depois de passar por esse papel, a gente vai ter o nosso filtrado lá no fundo do nosso recipiente. E aqui nesse processo, como ele é um processo de laboratório, ele já não vai ser tão simples quanto o outro. A gente vai precisar de alguns materiais específicos. O funil que a gente vai usar é esse funil aqui que se chama funil de Buchner. Ele tem uns furinhos aqui, não dá pra ver, mas aqui ele tem uns furinhos específicos para que esse papel ele vá reter e deixar o nosso filtrado aparecer ali no final do processo, né? E ele é um funil feito de porcelana. A gente também vai ter um tipo de vidraria específica que vai se chamar Kitasato. O Kitasato, aqui não dá pra ver, mas ele tem um tubinho aqui que é por onde a bomba vai sugar o ar que existe aqui dentro do nosso Kitasato, tá? Esse aqui é um becker qualquer, um becker comum, que é o que vai conter a nossa mistura, tanto líquido quanto sólido. E aí, o que a bomba de vácuo vai fazer? Ela vai sugar todo o ar, usando essa mangueira aqui que está acoplada no Kitasato, ela vai sugar todo o ar e vai criar um vácuo. E para que eu vou querer fazer uma filtração a vácuo, que é com a pressão reduzida? Para eu acelerar o processo de filtração. Nesse processo aqui do lado, que a gente acabou de ver, como era uma filtração simples, ele pode demorar um pouquinho, né? Às vezes eu quero separar uma grande quantidade de sólido, por exemplo, estou fazendo um suco, e aí eu quero fazer 2 litros de suco de uma fruta que gera muito bagaço, tipo goiaba, por exemplo. Eu vou demorar um tempinho filtrando aquelas sementes, o restante da polpa que não bateu certinho no liquidificador. Então isso pode demorar, né? Aqui na filtração a vácuo eu quero economizar meu tempo. Então, no momento em que eu joguei aqui a substância no Kitasato, ele vai sugar imediatamente, porque ele não vai ter a interferência de nenhuma molécula de ar aqui no meio. Não vai ter interferência, então vai ser um processo bem rápido. Então, quando é que eu vou usar a filtração simples? Em processos simples, processos caseiros, processos onde eu não quero envolver muita rapidez. E quando é que eu vou usar a filtração a vácuo? Em processos laboratoriais, preferencialmente envolvendo a aceleração no processo de filtração, tá? Ainda falando de sólido líquido, vamos ter o processo de decantação. Decantação é um processo lento, tá? Processo muito lento. Dependendo do que for, pode demorar um dia ou mais. E quando é que eu vou fazer decantação? Quando eu tiver sólido e líquido, já que a gente está tratando de separações de misturas sólidos e líquidos. E eu quero que esse sólido ele se deposite lá no fundo do meu recipiente e que eu fique com o líquido lá em cima. E aí, para isso, eu não vou trabalhar com nada além de tempo. Então, eu vou trabalhar com tempo e repouso. Quando é que eu vou fazer isso? Tem vários exemplos, mas eu acho que o exemplo mais comum é com a mistura de água com barro. Por exemplo, a gente tem água com barro e a gente não quer que aquele barro esteja ali no meio da água. Talvez a gente vá beber ou fazer alguma coisa, tem um filtro para isso que é o filtro de barro. E aí, o que eu faço? Eu pego aquela água, coloco no recipiente, espero um tempinho longo. E quando a parte sólida assentar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu vidro, virar calmamente e derramar só a água no meu copo. É assim que vai funcionar, trabalhando com o sistema em repouso. O que eu estou envolvendo aqui? O que faz com que esse sólido ele vá lá para o fundo? Eu tenho duas situações. Eu tenho densidade, primeiro, porque esse sólido aqui ele precisa ter uma densidade maior para ele poder ir lá para o fundo, mas eu também estou trabalhando com gravidade. Eu vou depender única e exclusivamente da gravidade e da densidade para que eu consiga fazer esse tipo de separação aqui. Processo de separação muito lento. Centrifugação a vácuo.
Quando é que eu vou ter isso? Esse é um processo laboratorial, tá? Eu não vou ter isso facilmente em casa. A minha centrifugação ela não necessariamente precisa ser a vácuo, tá? Às vezes pode ser só uma centrifugação, mas, enfim. Ele vai envolver um processo de rotação. Eu vou precisar colocar alguma coisa em rotação, e aí essa rotação vai envolver também a densidade, e vai fazer com que eu consiga separar meu sólido do meu líquido. Quando é que eu uso isso? Eu acho que tu pode já saber disso, ou pode nunca ter reparado, mas quando tu tira sangue, o teu sangue ele não é uma mistura homogênea, tá? Isso é assim, aparentemente. Quando a gente for centrifugar, né, que a gente vai colocar o nosso sangue ali na centrífuga para lá fazer o processo de rotação, a gente vai ter uma separação das hemácias e dos leucócitos, que são células sanguíneas, do plasma sanguíneo. Então aqui a gente vai ter plasma, e aí toda vez que tu fizer um exame de sangue, teu sangue vai passar por esse processo, e aqui a gente tem as hemácias e os leucócitos. Então basicamente a gente trabalha com densidade aqui. Eu vou girando, 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 até que aquilo que tiver maior densidade vai se projetar lá para o fundo. Então aqui a gente tem densidade maior. Tranquilo? Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas a gente vai ter um tipo de mistura. Vou escrever. A gente vai ter um tipo de mistura que ela vai ser sólido-gás. E aí ela vai ter o mesmo nome daquela separação que a gente já viu antes, que é a filtração. Filtração, tá? Só que essa filtração, ao invés de envolver os sólidos e líquidos, a gente vai ter uma filtração que ela é envolvendo gás e sólido. Aí a gente vai precisar ter uma barreira física. Eu acabei não colocando aqui porque eu não achei nenhuma imagem bacana. Mas a gente vai ter uma barreira física, que vai ser um tipo de filtro. E esse filtro, ele vai reter um material sólido em meio a um tipo de gás. E quando é que a gente vai ter isso? Um exemplo é o aspirador de pó. O aspirador de pó, basicamente, ele usa um processo de ventilação, ele gera uma ventilação ali. E aí, quando ele suga os sólidos, as partículas de poeira e outros sólidos para dentro do aspirador, lá dentro tem um filtro que faz com que o sólido fique retido dentro de um recipiente e o ar passe direto. Então é assim que funciona. A gente vai ter um filtro retendo material sólido. Um exemplo disso é o aspirador de pó. Não é muito comum cobrar esse tipo de filtração, é mais comum cobrar aquele tipo de filtração que a gente viu, a filtração a vácuo e a filtração simples. Mas é importante a gente mencionar. A gente também vai ter uma outra situação, que a gente vai ter uma decantação. Eu vou escrever de outra cor, que acho que vai ficar mais fácil. A gente vai ter outro tipo de decantação, assim como a separação sólido-gás também tem um tipo de filtração, a gente vai ter um tipo de decantação que ela é feita em líquido-líquido. E aí, como é que vai ser? Vai ser esse mesmo processo aqui, ele vai ser um processo lento, envolvendo tempo e repouso. A diferença é que na decantação sólido e líquido, a gente vai ter uma substância que ela vai ser sólida e uma substância que vai ser líquida. Aqui na decantação, a gente vai ter dois tipos de substâncias que estão no estado líquido, e a gente vai depender basicamente do processo de gravidade e de densidade, onde um líquido ele vai ter uma densidade maior do que o outro líquido, e aí aquele que tiver a densidade maior ele vai sentar lá no fundo do nosso recipiente, e aquele que tiver a densidade menor vai ficar para cima. E aí um exemplo disso é a separação da água com óleo e mercúrio. Vou colocar aqui, separação de água, óleo e mercúrio. A gente quer separar mais o óleo e o mercúrio aqui. Então o que a gente faz? A gente deixa esses três líquidos ali dentro do recipiente um tempinho. E aí depois que o tempo passar, a gente vai ver eles se separando. Porque eles têm densidades diferentes, só que se a gente ficar movimentando eles, eles vão acabar
se misturando. A gente vê que tem partículas diferentes ali, que elas não estão se misturando legal, mas para a gente ter a separação total em fases, que a gente consiga separar bonitinho, a gente vai precisar de um tempo e da ação da gravidade e da densidade para a gente conseguir perceber essa separação. Aqui a gente já chegou ao fim dos sistemas heterogêneos, agora a gente vai ver sistemas homogêneos. Sistemas homogêneos. E aqui com sistemas homogêneos, a gente vai ter também algumas classificações envolvendo os estados físicos da matéria. Esse aqui, a destilação simples, é um tipo de mistura sólido-líquido. Tranquilo. Sólido líquido, só que a gente não vai perceber, a gente não vai conseguir visualizar. Olha aqui para o nosso balãozinho, a gente não sabe se o que tem aqui dentro se aqui dentro tem sólido, se tem líquido, a gente só tá vendo líquido. E umas bolhas a gente não consegue saber. Mas a pessoa que está investigando essa substância, ela sabe, ela já tem um conhecimento de que tem algum tipo de sólido ali dentro. Então, ela vai fazer a destilação simples, que é um processo onde a gente vai aquecer, tá? A gente tem aqui uma manta. Essa manta ela vai aquecer nosso processo, né? A gente tem nosso sólido misturado com líquido aqui. A manta aquece e depois de aquecer esse sistema, o líquido ele vai sofrer uma vaporização. É importante, por isso, a gente saber as mudanças do estado da matéria. O líquido, que aqui a gente pode dizer que é água, vamos fingir que é água. Ele vai sofrer uma vaporização e aí o gás que está aqui dentro, ele vai subir para cá, por essa mangueirinha de vidro. Ele vai subir e vai ser coletado nesse recipiente aqui, ó. Aqui dentro só está indo a parte gasosa, a parte do líquido que foi para gás. E aí, esse tipo de vidraria aqui a gente chama de condensador. O que faz mesmo uma condensação? Vocês lembram lá do início da aula? O que é uma condensação? É aquele processo onde o nosso gás ele passa para o estado líquido. Qual que vai ser a função do condensador? Vai ser basicamente fazer com que o nosso gás ele passe para o estado líquido e caia aqui dentro desse outro recipiente. Fantástico, né? A gente vai ter um líquido, retomando aqui, a gente vai ter um líquido, vai ser aquecido, ele vai vaporizar. Quando ele vaporizar, ele vai cair aqui no condensador. O condensador vai fazer com que o gás vaporizado torne a ser líquido, e esse líquido vai cair aqui nesse nosso último recipiente. Beleza? E aí, o que vai restar aqui dentro do nosso balão? Aos poucos, conforme for evaporando, a gente só vai ter aqui no fundo um tipo de sólido aqui depositado no fundo. Nesse caso aqui do exemplo, eu estou tentando fazer uma destilação simples de água e sal. Então aqui no fundo eu vou ter a presença do nosso cloreto de sódio, assim que eu conseguir destilar tudinho e remover toda a parte líquida do processo. Muito bacana, né? Destilação simples, não vão esquecer. Agora nós vamos para a destilação fracionada. É uma mistura líquido-líquido, também de um sistema homogêneo. Então a gente tem líquido, líquido. Não vamos conseguir distinguir fases. A gente também não sabe o que tem aí dentro. Mas, assim como no exemplo anterior, a pessoa que está fazendo uma destilação não está fazendo à toa. Ela está fazendo porque ela sabe que tem mais de uma substância ali. Então ela vai precisar fazer um tipo de separação. Beleza? Não vai ser no escuro. E aí vai ser fracionada por quê? Bom, eu vou aquecer uma mistura de líquidos. Nesse caso, a gente não vai ter líquido e sólido, a gente vai ter dois tipos de líquido. Assim como no outro processo, a gente vai ter uma manta que ela vai aquecer o nosso balão. E aí, assim como no exemplo anterior, a gente vai ter um gás ali subindo, né, dos líquidos. Só que aqui, a nossa diferença é que a gente não vai ter somente o condensador, a gente vai ter esse membrozinho aqui muito importante, uma coluna de fracionamento. E aí, quando o nosso líquido ele passar por essa coluna de fracionamento, um membro muito importante nesse processo vai fazer a diferença, que é o nosso termômetro. A gente vai se importar aqui com temperaturas. As temperaturas elas são muito importantes nesse processo.
E aí, o que eu quero com essas temperaturas? Eu quero saber o líquido que ele vaporiza mais facilmente, isso é, aquele líquido que ele vai vaporizar primeiro. Então, eu vou ter dois líquidos aqui, um deles vai precisar vaporizar primeiro, tá? E esse líquido que vaporizar primeiro, ele vai entrar aqui na forma de gás e vai cair aqui no nosso condensador, que a gente já viu anteriormente, né? Que ele vai fazer com que o que está gasoso vá para o estado líquido. E aí, quando ele for para o estado líquido, vai cair aqui dentro do nosso bekerzinho. Então, o líquido que for volátil, que for mais volátil, ele vai vaporizar primeiro, assim como na destilação simples. E aí ele vai ser resfriado, é para isso que tem uma entrada de água fria bem aqui, tá? É importante isso. Tem saída de água quente e tem entrada de água fria. Ela vai entrar aqui com o intuito de fazer com que esse condensador ele funcione mais rápido. E é um exemplo muito forte que a gente tem desse processo é a destilação do petróleo. Opa, destilação do petróleo. Beleza. Vamos para a liquefação fracionada. Na liquefação fracionada, a gente não vai ter mais líquido, a gente só vai ter gás envolvido no processo, ainda em sistema homogêneo. Então, essa aqui vai ser uma mistura de gás com gás. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um processo onde a gente não consegue distinguir as fases. E a gente também vai se basear em diferença de temperatura. Então, temperatura aqui também é muito importante. E como as temperaturas são importantes aqui, a gente vai precisar pensar na diferença das temperaturas de ebulição. Então, a gente vai resfriar a mistura de uma forma que apenas um dos gases ele se torne líquido, tá? E a gente vai precisar conhecer, a gente não pode fazer isso à toa. A gente tem que saber exatamente o que a gente está separando. A gente vai precisar conhecer a temperatura, vai saber, numa temperatura tal, a gente sabe que esse gás aqui ele vai se tornar líquido. Então, a temperatura do gás de nitrogênio, por exemplo, vai ser de 196. Tá ruim essa imagem aqui. Vai ser de menos 196 graus Celsius. Então, eu sei que nessa temperatura aqui, eu vou ter uma ebulição. O que é ebulição? Tá importante aqui, tá? TE é uma abreviação para temperatura de ebulição. Então, voltando, o que é ebulição? É o processo em que eu passo do estado líquido e eu vou para o estado gasoso. A gente viu anteriormente. É o processo que a gente também chama de vaporização ou de evaporação. Esse é o processo que a gente chama de ebulição. E quando eu tenho essa temperatura de ebulição em 196, eu preciso ter esse recipiente aqui sendo operado a uma temperatura diferente para que esse gás aqui ele saia do estado gasoso, ou seja, ele esteja abaixo da temperatura de ebulição e ele fique no líquido. E a gente vai ter algumas estações e em cada estação dessa eu vou operar com uma temperatura diferente. Sempre uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição para que a gente consiga manter esse gás no estado líquido, tá? A gente tem muito processo de separação de mistura, muito processo mesmo. Então, são tópicos que inevitavelmente tu precisa decorar. E se tu não decorar, tu tem que fazer bastante exercício para conseguir lembrar desses processos e trabalhar com resumo, trabalhar com mapa mental, algum tipo de estratégia para que tu consiga lembrar desses processos todos. Ele não é um tema tão recorrente, acredito, na prova da UERJ por conta disso, mas já caiu questões aí ao longo da história da UERJ envolvendo o processo de separação de misturas. Então vamos às questões agora. Vamos lá. Questão da UERJ, que já caiu. Eu não lembro o ano, mas vocês podem dar uma pesquisada aí e encontrar o ano que essa questão caiu. Aqui a gente já vê de cara que esse é um processo envolvendo separação. Aqui na questão a gente vai sempre pelo enunciado, né? Vamos começar sempre pelo enunciado. E aqui já fala, tal processo de separação é denominado, então ele tem um nome, né? Que vai ser algum nome aí aleatório.
Vamos descobrir que processo vai ser esse. Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea. Heterogênea, a gente já descarta uma porrada de processo de separação de mistura. A gente já não vai considerar liquefação fracionada, a gente já não vai considerar destilação fracionada, a gente já não vai considerar destilação simples. Então a gente já corta aqui destilação, tá? Não vai ter destilação não. Porque a gente sabe que destilação fracionada e destilação simples, assim como a liquefação fracionada, são processos de separação de misturas homogêneas. A gente acabou de ver isso. Então, destilação já não vai ser uma opção para a gente. Então, em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade conforme ilustrado abaixo. Então, aqui a gente tem um recipiente, uma vidraria, e a gente tem óleo e água. Aqui embaixo a gente tem água, que vai ter a densidade maior, o óleo que vai ter a densidade menor. E uma torneirinha, quando a gente abrir a torneira, vai sair ali só aquele que tem a densidade maior, né? No caso, é o que está aqui mais próximo da torneira, que vai ser a água. De que processo nós estamos falando? Vamos dar uma avaliada. Vai ser filtração? Vamos pensar, o que envolve filtração? Filtração tem mistura heterogênea? Tem. Cumpriu um requisito. Tá. O que precisa ter na filtração? Na filtração, a gente precisa ter um tipo de filtro, que é um básico para a gente ter uma filtração. Filtração envolve filtro obrigatoriamente. Tem algum filtro aqui? Tá caindo aqui no recipiente que envolve um filtro aqui associado? Não. Então, a gente não vai ter filtração aqui. Isso não é uma filtração. Para ter filtração, a gente precisa obrigatoriamente de um filtro. Vai ser decantação? Não sei. O que fala decantação mesmo? Vamos voltar lá no slide da decantação. Voltamos. Aqui a gente viu decantação de dois tipos. A gente viu decantação líquido-líquido e líquido-sólido. E aí o que a gente viu? Que a decantação envolvia tempo e repouso, envolvendo gravidade e densidade. Opa, a gente tem densidade no meio. Então é uma opção a se considerar. Vamos voltar lá. Legal, decantação é uma opção. A gente tem alguma coisa envolvendo densidade aqui, né? Opa. Então, decantação vai ser uma opção viável. Pode ser sublimação? Não, né, cara? O que é sublimação? A gente viu lá no início da aula. Sublimação vai ser um tipo de mudança do estado da matéria. Então, não tem nada a ver. Isso não é nem tipo de separação de mistura, é um estado de mudança da matéria. Assunto fundamental para a gente poder resolver aqui as nossas questões envolvendo separação de misturas. Então, a gente só vai ter decantação como opção, né? Por quê? Qual que é o fundamento da decantação? A gente precisa ter dois líquidos, precisa esperar um pouquinho a ação da gravidade. Então, vamos ver, assim, tinha água, tinha óleo, só que a gente não estava deixando o óleo ali se separar totalmente, estava misturado, a gente ficava misturando toda hora. O que a gente fez? Botou em repouso aqui dentro da nossa vidraria, esperou um tempinho, viu que o óleo subiu todo para a parte de cima da água, porque ele tem uma densidade menor, e para baixo ficou apenas a água, porque ela tem uma densidade maior que a do óleo. Beleza. Basicamente, a gente descreveu a decantação. Então, o que envolve a decantação? Repouso e tempo. Esse tempo pode ser prolongado, ele vai ser lento, que foi basicamente o que aconteceu aqui. E aí, quando repousou, quando já teve a separação das duas substâncias, a gente tem aqui duas substâncias, finalmente a gente pode ou mover esse líquido. A gente também tem aqui a boquinha do recipiente, a gente podia mover ele. Só que nesse processo de mover, o que pode acontecer? Posso acabar remisturando de novo essa substância. E aí eu não quero que isso aconteça. Então eu posso colocar no recipiente que já tem uma torneirinha aqui. Quando eu abrir a torneira, esse óleo aqui de cima ele não vai se mexer, ele vai ficar paradinho. Vai sorver só a água aqui embaixo e eu vou conseguir separar legal. Então esse processo aqui é decantação, tá? Vamos lá para mais uma questão também da UERJ.
a gente tem aqui um enunciado mais longo. Então vamos começar por aqui pelo finalzinho. As duas fases líquidas do óleo bifásico. A gente vai ter um óleo bifásico. O que significa bifásico? Eu nunca vi essa palavra. Essa palavra significa duas fases. Bi vem de dois, tá? Duas fases. Que podem ser representadas pelo seguinte esquema. Todos esses esquemas aqui, eles têm duas fases? Tem uma, duas, uma, duas, uma, duas. Uma, duas também. Então aqui tem todos duas fases, tá certinho? Não tem nenhuma que eu possa eliminar até agora. Tá. Duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Então a gente vai precisar ler o textinho aqui. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas immiscíveis, o que significa immiscível? Significa que eles não se misturam, tá? Immiscível significa não se mistura. Pelo amor de Deus, criatura, não vai errar isso aqui por falta de repertório, de vocabulário, tá? Não se mistura. São denominados óleos bifásicos. Então, observando a tabela, as principais características de um determinado óleo bifásico são as seguintes. Então, a gente vai ter esses óleos aí formados basicamente por uma fase aquosa, onde só vai ter água, e por uma fase orgânica, onde a gente vai ter um solvente orgânico apolar. O que significa apolar? Significa que ele não vai se misturar com a água, ok? Então, vai ser uma coisa aqui meio oleosa, sei lá, mas não mistura com a água. Aí vai ficar um espaço pequeno aqui. Coloca aqui embaixo. Não mistura com água. Ok. Uma informação também que a questão dá são os volumes. Para a água a gente vai ter 30, para o solvente a gente vai ter 70, e de massa a gente vai ter 30 também em gramas, e da massa orgânica a gente vai ter 56 gramas. Para diferenciar as duas fases originalmente incolores, né, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade. Então, a gente vai prestar atenção na natureza da água, na natureza do solvente orgânico, que é apolar. Então, a gente vai precisar lembrar dos conceitos que envolvem polaridade e apolaridade, lembrando que polaridade tem a ver com atração de íons, tá? E vai retornar e ver qual desses dois compostos tem mais a ver com o caráter iônico. Então, a gente vai ter um orgânico, que ele vai ser apolar. E a gente vai ter a água, que vai ser polar. E a polar, além de dizer que não vai se misturar com a água, né, que não vai ter a polaridade comum, né, da água. A água ela é um composto polar. O orgânico apolar, ele não vai ter formação de polos, ele não vai ter afinidade com íons. E não vai conseguir estabelecer uma conexão, uma ligação forte com íons. E a água, por ela ser polar, ela vai ter um aumento ali de polo que vai ser atrativo. Então, ela vai atrair esses íons. Vai puxar eles para si. Então, o corante azul, como ele é de natureza iônica, ele vai se dissolver melhor naquele solvente que apresentar a maior afinidade pelo corante. Então, o corante que vai dissolver, ele precisa se conectar com alguém apolar, alguém que sinta atração também por íons, porque ele é um corante iônico. Então, onde tiver água, vai ficar azul. E uma coisa que a gente também sabe é que a água está em menor volume. Ela está com volume aqui de 30 ml. Se ela está com volume de 30 ml, significa que ela está em menor quantidade. Então, onde a gente vai ter água em menor quantidade? E na cor azul? Aqui. Aqui também. Aqui a gente tem um pouquinho maior, né? Aqui tem bastante. Aqui tem bastante também. Então não vai ser nem a B, nem a C. Nem a C não, nem a A. A gente vai ficar entre C e D. E aqui, como é que a gente vai tirar a prova? A gente vai precisar ter um outro conhecimento, que é o conhecimento de densidade. O que fala densidade? Densidade é igual a massa sobre o volume. E aí eu vou precisar calcular a densidade desses dois compostos, porque ele me deu tanto a massa quanto o volume.
deu aqui o volume, também deu a massa. E a gente vai precisar calcular, porque aquele que tiver a densidade maior, ele vai lá para o fundo, vai ficar aqui no fundo. Então a gente precisa calcular a densidade desses dois compostos. É uma questãozinha trabalhosa envolvendo vários conceitos. Então vamos lá, para a densidade da água. Como é que vai ficar? 30 sobre 30. Vou ter aqui aproximadamente 1,00 grama por ml. Beleza. Vamos ver agora a densidade do solvente. Vou colocar aqui o DS. Pronto. Vamos ter 56 dividido por 70. Eu já sei que é uma coisa que vai ser menor do que 1. E aí, eu nem vou precisar fazer esse cálculo aqui, cara, porque 56 é um número muito menor que 70. Então vai ter que ser 0, alguma coisa aqui que eu vou chamar de x, eu não tô afim de calcular. Porque eu consigo fazer isso sem calcular. Então vai ser um valor menor que o da água. Então quem é que tem a densidade maior? A água. E quem tem a densidade maior fica para baixo. Então gabarito é a letra D. Tranquilo por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Revisem conceitos que vocês não viram ainda, como estados físicos da matéria, separação de misturas, densidade, algumas grandezas físicas, como massa e volume, para que vocês consigam ter o plano de desenvolvimento para gabaritar as questões que envolvem separação de misturas e estados da matéria, ok? Tchau, tchau. Se vocês gostaram aí, comentem, curtam, compartilhem e sigam.